Esta MAG e este Conselho Fiscal, que eu não quero com isto dividir o Sporting ou os sportinguistas, apenas lhes quero dizer a verdade do que se passou nestas duas reuniões. Não foram minimamente sensíveis aos superiores interesses do Sporting Clube Portugal e da SAD. Não foram minimamente sensíveis àquilo que são os interesses dos acionistas e dos obrigacionistas, que deram um voto de confiança muito grande a esta direção e a esta administração, quando ainda há pouco tempo aprovaram por unanimidade a dilatação do prazo do empréstimo obrigacionista que vencia agora no dia 25, passando para novembro. Deitaram abaixo todo o trabalho que nós fizemos com os bancos, com a CMVM, para isto está escrito no comunicado, não é nenhuma novidade para os sportinguistas, estava escrito no comunicado que esta necessidade de atrasar o empréstimo obrigacionista e fazer outro tinha a ver com questões de tesouraria. E foi explicado ao pormenor. A mesa da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal tinham esta absolutamente fixada. Não havia nada que os pudesse demover. Não havia nenhum interesse do Sporting que os pudesse demover. Relembro que isto põe em causa a preparação da época, põe em causa a contratação e a venda de jogadores, põe em causa o colocar a escrito a nova reestruturação financeira, e isto por nada. Esta direção tentou tudo. Nós inclusivamente pedimos por 2 vezes, no dia 21 e hoje, para que nos dessem as razões. Nos dessem as razões para que nos devíamos demitir, que nós sairíamos da sala, reuniríamos e falaríamos sobre essas razões para tomarmos decisões. Foi-nos dito que não queriam entrar em discussões. E nós garantimos que não iríamos discutir nada. Eles apenas que dissessem, elencassem as causas, que nós sairíamos da sala e iríamos falar. Por 2 vezes nos foi negado, no dia 21 e hoje. Palavras vagas, palavras, no meu entender, irresponsáveis, de vocês sabem o que é, o mundo sabe que, toda a gente sabe, e não é assim que se lidam com assuntos da máxima gravidade, como tem a ver com a queda ou não de uma direção. Vou voltar a repetir, nós mostrávamos-nos completamente disponíveis, dando-nos as causas para irmos discutir. Nós até fizemos uma proposta, porque a proposta que nos foi apresentada no dia 21 e hoje foi a seguinte: mantermos-nos em funções 60 dias, portanto, eram marcadas já eleições para daqui a 60 dias, que nós nos manteríamos em funções durante esses 60 dias e que depois dávamos a palavra aos sócios. Foi-lhes explicado que, em primeiro lugar, estava pedido por nós, e há estatutos para cumprir, uma Assembleia Geral de auscultação aos sócios. Os sócios, de facto, são o maior património do Sporting Clube Portugal. E esta direção
tem esse pedido feito, formal, já tinha antes da data da primeira reunião. E iríamos discutir com os sportinguistas tudo aquilo que se estava a passar, sem colocar em causa minimamente tudo isto, a preparação da época, os empréstimos obrigacionistas, a reestruturação financeira. Não conseguimos demover e fizemos uma nova proposta, quer no dia 21, quer hoje. Que então, se a questão era por 60 dias, que nos dissessem se queriam 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 25 dias, para poderem ter acesso a tudo, do clube e da SAD, inclusivamente poderem falar com jogadores, pessoal, com o que quisessem. E que se no final desse período que eles definiriam qual é, 15 dias, 20 dias, 25 dias, 5 dias, houvesse algum indício de algo, que nos sentaríamos a bem do Sporting, porque somos pessoas de bem e honradas, e que mesmo assim conseguiriam cumprir o desidrato de fazer as eleições, se houvesse de facto alguma coisa. E dentro até do prazo por eles delineado, porque se durasse 20 dias podiam fazer as eleições passado 40. Não é compreensível como é que se coloca em causa tudo isto por um capricho. Porque só podemos ver como um capricho. Não são sportinguistas, são. Tiveram em consideração os superiores interesses do Sporting e da SAD? Não. Não. E para nós seria muito mais fácil, já vos disse, irmos embora. Colocar tudo isto em causa. Mas não foi para isso que fomos eleitos. Não foi para isso que há 3 meses atrás, as pessoas não se podem esquecer, e nós dissemos isso ao Conselho Fiscal e à MAG. Quando não se está com um projeto, as pessoas demitem-se, vão-se embora. É legítimo para a MAG e para o Conselho Fiscal não quererem ter mais com este projeto. Não é legítimo esta pressão e coação para que nós nos demitamos. Se as pessoas já não acreditam, se essas pessoas do Conselho Fiscal e da MAG já não acreditam, fazem eleições para os 2 órgãos. Não colocando em causa aquilo que é o Sporting e o Sporting Clube Portugal SAD. Foi explicado. Mas que lógica tem se nós estamos a prejudicar a vida do Sporting Clube Portugal, nos deixarem cá 60 dias? Foi-lhes explicado que o que acabou de ser anunciado por Jaime Marta Soares está cheio de irregularidades. Cheio de irregularidades. Jaime Marta Soares acabou de lançar uma bomba atómica que, pelos estatutos e pela lei, as coisas não são assim. Mas, no entanto, sabendo disso, foi alertado para isso, decidiu lançar a bomba atómica. Esta reunião parecia um grupo de pessoas preocupadas a falar para autómatos. Pessoas que já tinham exatamente a sua opinião formada. Sabe-se lá porquê? Sabe-se lá vindo de onde? Porque por muito que nós disséssemos, por muito que nós explicássemos que agora entrava uma comissão executiva, ou não entrava uma comissão executiva, ou fazia-se eleições, isto tudo estava em causa. Não fomos nós que mudámos os estatutos, e isso também foi explicado à MAG e ao Conselho Fiscal, para eleições em março. Os sportinguistas, os grandes sportinguistas que tiveram aqui antes, definiram isso por algum motivo, por motivos de gestão. Por motivos de gestão. Porquê é que se faz eleições em março? Não fomos nós que definimos isso, foram os sócios que aprovaram e outra direção que definiu. Mas porquê?
porque já se fez os plantéis, porque não se está sob chantagem, porque neste momento, com esta bomba atómica, que vai ser por nós desmontada o mais rapidamente possível, porque está cheia, e eu aqui espero não estar a falhar o termo jurídico de irregularidades, posso estar a falhar o termo jurídico, apenas serviu para lançar o pânico, para parar o empréstimo obrigacionista e para agora nos retirar toda a força naquilo que é o processo negocial da preparação da época. Porque neste momento toda a gente acha que os jogadores podem sair de qualquer forma e que podem rescindir e que podem sair, mesmo não rescindindo agora podem sair aos valores, porque nós não temos poder negocial, pensam eles. Mas quem é que teria? Mas que poder negocial teríamos nós se tivéssemos aceitado esta proposta? Mesmo que tivéssemos aceitado esta proposta, porque é que será que as anteriores direções e os anteriores sócios definiram março como a data para as eleições? Porque é que será? A única solução prática que havia hoje tinha sido, e foi pedido, um passo atrás. Foi pedido para ser dado por eles um passo atrás. Independentemente das relações, se estão deterioradas ou não estão deterioradas, nós não estamos aqui para ser amigos uns dos outros, nós estamos aqui para defender os superiores interesses do Sporting Clube de Portugal. E nós, da Comissão Executiva, também da SAD. Foi-lhes pedido para abandonarem o seu papel de órgãos sociais e para pegarem no seu papel de sportinguista e pararem com isto, porque estava nas suas mãos. Nós não podemos alegar que tudo aquilo que está a ser um massacre na comunicação social é uma justa causa, seja para o que for. Nós hoje tivemos uma pessoa que disse, e eu não quero desviar as atenções, nem vou responder a questões desse género, mas tivemos alguém que diz, está nas minhas mãos a solução para não haver rescisões. O que significa então que não há justa causa. Se ainda ninguém percebeu, finalmente espero que hoje tenham percebido. E acha que não se pode, desculpe, não se pode alegar justa causa porque é o presidente da ABCOD. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Nós tentámos de tudo para que o Conselho Fiscal e Disciplinar, e vejam esta oportunidade que lhes foi dada de escolherem quantos dias queriam para ver tudo o que quisessem. Isto é inacreditável o que aconteceu. É penoso. Nós continuamos aqui pelo Sporting Clube de Portugal. Nós temos famílias. Nós temos a nossa honra. E continuamos aqui em defesa do Sporting Clube de Portugal. Fizemos todas as propostas, todas as explicações e pura e simplesmente as pessoas não quiseram ouvir e lançaram uma bomba atómica que pode pôr em causa muita coisa no Sporting. Fazer perguntas assim. A nível financeiro há dinheiro para salários? Como é que vai ser a questão resolvida? A questão dos jogadores, do treinador? O que é que pode dizer aos sportinguistas? Caro Gonçalo, não posso dizer aos sportinguistas nada diferente que não tivesse no comunicado que nós colocámos na CMVM quando foi o assunto sobre os empréstimos obrigacionistas. E a pergunta, como você me está a fazer, parece que isto é alguma novidade. Isto não é nenhuma novidade. Foi claro, e houve debates e debates e debates nas vossas televisões todas sobre estes assuntos. Estava lá escrito. Era por questões de tesouraria. Portanto, eu não posso prometer absolutamente nada. A ninguém. Mas nem eu, nem ninguém. Porque não havia... Vejam, sempre me ensinaram que quando não há solução, solucionado está. Aqui, o solucionado está, era toda a gente ter parado. Era ter parado este processo de demissões da MAG, do Conselho Fiscal, e desta bomba atómica da Assembleia Geral. Porque eu não posso garantir absolutamente nada.
Só uma coisa que posso dizer aos sportinguistas. Infelizmente, isto não é nada de novo para nós. Porque nós é que tivemos a coragem de vir para o Sporting. Não foi a MAG, não foi o Conselho Fiscal. São órgãos que não são executivos. Quando chegámos ao Sporting, tínhamos um balneário todo a querer rescindir e as pessoas já se esqueceram. Por falta de pagamento. Tínhamos a credibilidade do Sporting ao nível de patrocinadores, credores, bancos, arrastos. E enfrentámos a situação. E ultrapassámos a situação. E neste momento somos colocados perante um problema gravíssimo por algo que foi considerado como uma máquina em movimento. Não há uma máquina em movimento ao Sporting Clube Portugal. Não pode haver uma máquina em movimento, seja o que isto quer dizer pelo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Não pode haver. Isto solucionado estava. Era toda a gente ter tido sentido de responsabilidade e ter parado. Eu pergunto, sinceramente, mas tanta coisa que acontece que depois se vem até a provar que não é verdade. E as pessoas merecem o linchamento público que nós estamos a receber? Ou há algum dado novo que vocês tenham apresentado nestes últimos 10 dias de ataque constante? É sempre as declarações, os frames, todos a desmentirem. A Associação Socioprofissional da Polícia a dizer que não houve nenhuma culpa, que não era previsível. A Procuradoria-Geral da República a dizer exatamente a mesma coisa. Vocês continuam a dar notícias, atrás de notícias, atrás de notícias, e eu gostava de saber qual é o dado novo, a não ser que nunca foi falado no meu nome, nunca foi falado no meu nome, no processo. Não há absolutamente indício nenhum para absolutamente ninguém. Eu e a minha família já ouvimos N vezes que íamos todos presos, todos os dias. Rescisões. Você pergunta-me, eu já disse aqui uma vez, eu posso garantir. Eu nem posso garantir que estou vivo, nem que você vai estar vivo, e não tem a ver com nada disto. Hein? Isto não é uma ameaça. Até nos damos bem e gostamos um do outro. Mas não podemos garantir que não tropeçamos aqui à saída e morremos. O que é que eu posso garantir? Perante o dia mais triste institucional na minha vida, e tive dias tristes, ter aguentado o arco no Sporting quando eu entrei não era para qualquer um. E agora, de repente, que ainda há um ano e pouco fui eleito, fomos nas maiores eleições de sempre, mais concorridas de sempre, com a maior votação de sempre. E há 3 meses atrás, o que é que esteve em causa na Assembleia Geral? Foram os estatutos? Foi o regulamento do Conselho Fiscal? Não. O que esteve em causa, não se esqueçam, confiança e gratidão. Confiança e gratidão. Portanto, esteve em causa o estilo, as pessoas, a sua gestão, a forma de encarar as coisas. 25,1% dos sócios. Isto não é pessoas apegadas ao poder, podíamos ter tirado daqui. Tivemos 90% aonde na Assembleia Geral mais concorrida de sempre deste clube e provavelmente de qualquer clube. Isto é de loucos. Um ato criminoso não pode dar nisto. Um ato criminoso é para termos muito cuidado sobre o que dizemos, deixar a polícia fazer as suas investigações. O quê? Uma pessoa que vai dar uma entrevista por dinheiro? Pelo amor de Deus! Há muito fumo, há muita poeira. Claro que há. Agora, há justiça? Há alguma seriedade no que se está a passar? Havia outra solução, senão a continuidade, para dar garantia? Não havia outra. Entendam isto. Nós apresentarmos a demissão e entrar uma comissão não resolvia nada. Disto que eu estou a dizer. Parava o empréstimo obrigacionista na mesma, tirava o poder todo negocial de compra e venda dos jogadores. Tudo o que é prazo não conta para as pessoas. Tudo o que é prazo
é dado um aproveitamento. Portanto, nós não tínhamos outra solução se não ficar e tentar convencer a MAG e o Conselho Fiscal a recuarem enquanto sportinguistas, porque era a única solução. Não sei se me está a perceber, era a única solução para eu agora chegar ao pé de vocês e dizer sim, sim, posso garantir isto. A única solução. Não havia outra. Não inventem, nem nós nos demitirmos, nem eleições, nem comissão de gestão. Isso não eram soluções para resolver nada disto. A única coisa que poderia parar eram as vossas reportagens, que estão sempre em loop a dizer o mesmo. Sim. Sim. Provavelmente sim. Se calhar isso é a tal máquina em andamento. Peço-vos desculpa dizer isso, e se calhar é a tal máquina em andamento. Agora não parava mais nada, de certeza. Mas toda a gente já viu as últimas 10 capas do Correio da Manhã. É que estou em todas. Todas, 10 capas. Nem o Golden Boy. Isto é inacreditável o que estão a fazer. E os sportinguistas que entendam o que é máquina em movimento. Isto é um ataque ao poder, mas sem pensar nas consequências. Não havia outra solução. Ponto. Muito boa noite. Disse que esta Assembleia Geral marcada por Jaime Marta Soares era uma bomba atómica que pretendia desmantelar rapidamente. Como é que pretende fazer isso? Se eu disse rapidamente, não disse hoje. Rapidamente não é hoje. Portanto, há aqui uma série de questões jurídicas e de lei e de estatutos que não são, como diz o Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Isto é um atropelo total a tudo. E nós, claro que rapidamente iremos informar os sportinguistas de todos esses atropelos. Agora, se é incrível que hoje não nos foi apresentado nenhuma assinatura, nada, zero. Foi só temos, e eu continuo a dizer. Há coisas mais importantes do que isso. Bem sei que você não está importado com isto, mas os seus ouvintes, não são ouvintes, você é da RTP, os seus espectadores, o que querem ouvir é que solução é que havia para se evitar tudo isto. Nenhuma. Era terem recuado. Era, por exemplo, terem pedido os tais 20, 25, 10, 15, 30 dias para verificarem tudo, porque cumpria os mesmos 60 dias. Não sei se me está a perceber, e nós podíamos negociar, fazer, tirar, fazer o empréstimo obrigacionista. Se nós somos, entenda isto, se nós somos tão tóxicos para o Sporting, porquê é que nos propõem 60 dias para ficar cá? Se está em causa a honorabilidade, a não sei o quê, a honra, a reputação, porquê é que nos dão 60 dias para cá ficar? Que lógica tem isto? Porquê é que teríamos 60 dias para cá ficar? Como nos disseram para preparar as eleições, mas nós não somos políticos. O Sr. Presidente da MAG é um político, nós não somos políticos, nós estamos aqui para servir o Sporting, para honrar o Sporting, para honrar os sportinguistas. Nós não estamos em politiquices de eleições. Não havia soluções. Agora, a seu tempo, o mais breve possível, e iremos explicar todas as... Eu juridicamente não sei o nome. Todas as incorreções jurídicas, vou dizer assim, porque não deve ter importância nenhuma, deve ser um termo inócuo, incorreções jurídicas desta bomba atómica, que eu vou-lhe dizer uma coisa, tenho sérias dúvidas que aconteça. Por estas incorreções todas, tenho sérias dúvidas. Para que é que foi preciso este espetáculo degradante hoje? Para que é que foi preciso este espetáculo? O que é que está por detrás disto? Para que é que foi preciso este espetáculo degradante? Se nos davam 60 dias, porque é que não deram 20 ou 25 ou 30 para aceder a tudo e lerem e verem o que é que estava a acontecer? É porquê? Porque têm medo de rescisões, então acontecem. Acontecem na mesma, porque daqui a 60 dias já passou o prazo. Os jogadores foram jogar a final da taça. Epá, vamos deixar de coisas, por amor de Deus. Isso é o importante. Deixe lá que nós, a seu tempo, vamos explicar porque é que juridicamente... Mas
Os seus espectadores o que querem perceber é: havia uma solução melhor para o Sporting? Se nós saíssemos, iria acontecer tudo. Isto na mesma. Viesse quem viesse, da forma que viesse, porque há timings, há prazos para as coisas, não faz eleições assim, não é uma comissão de gestão que resolve nada. Uma comissão de gestão vinha fazer o quê? Vender os jogadores todos ao desbarato? Como era costume no Sporting? Como hoje tivemos tantas situações, porque agora os clubes acham que podem fazer tudo? Não, nós garantimos aos sportinguistas, não vamos deixar isso. Nós garantimos aos sportinguistas que não vamos deixar o Sporting ser tomado de assalto e que outra vez agentes e advogados venham prejudicar o Sporting. Não deixámos quando não tínhamos dinheiro nenhum e tínhamos acabado de chegar, não é agora que vamos deixar. Isso é que é importante, isso é que tem que perceber que não era nenhuma comissão, não era ninguém que podia vir resolver, nem militar ou não militar. Porque a coisa que nós não fazemos é desertar do Sporting. Eu nasci em 72, fui posto na reserva territorial, mas tenho mais honra militar do que alguém que apareceu hoje a dizer que é militar. Sabe porquê? Nunca se abandona, é assim que se diz nos militares, nunca se abandona um colega em cenário de guerra, um companheiro em cenário de guerra. Nunca, e muito menos, nunca se passa para o lado do inimigo. Porque se há pessoas que têm soluções, primeiro põem as soluções ao serviço do clube e depois, a seu tempo, se tiverem aspirações para o clube, no momento certo, no momento exato, dão aso ao seu sportinguismo e às suas ambições. Presidente, boa noite. Gonçalo Gestas, em direto para a Sporting TV. Pergunto-lhe muito diretamente se acredita que esta foi a pior decisão possível para o Sporting Clube de Portugal e se no meio de toda esta poeira que disse que foi levantada ao longo destas semanas, se viu pouco Sporting Clube de Portugal no meio dessa poeira, se o Sporting acabou por ficar à margem de muitas decisões que foram tomadas. Viu-se pouco porque as pessoas não quiseram ver. Porque houve muito Sporting Clube de Portugal. Houve resultados positivos na SAD. Houve um voto de confiança por unanimidade dos obrigacionistas. Houve ações, desde que nós dissemos que ficámos, as ações subiram 30%. Houve voltarmos ao primeiro lugar no hóquei. Houve conquistas. Há equipas a sair para conquistas europeias e nacionais. Houve muito Sporting. Houve muita mentira, muita calúnia, muita difamação, mas se há coisa que houve foi Sporting. Agora não passa, a não ser na Sporting TV, não passa. Porque neste momento só há um objetivo: derrubar o Presidente e todos os órgãos da direção. É um objetivo que estamos a querer impular, a dizer que é toda a gente. E não pensem que nós somos o porta-voz do Saddam Hussein, escondidos num bunker, a ouvir-se bombas lá fora e a fingir que não se passa nada. Aquilo que nós sabemos é que se estes senhores e senhoras não têm feito o que fazem hoje, daqui a 2 semanas você só tinha coisas boas nas capas dos jornais todos, porque eles não podem continuar nisto. Isto chega a um ponto, já tomou uma proporção tão exagerada que eles próprios já estão a cair no ridículo. E eles sabem que o tempo é curto, o tempo urge. Na comunicação, você pode fazer uma campanha, mas chega a um ponto não pode fazer mais. Porque corre o risco que as pessoas mudem para ver o Fear the Walking Dead. Agora já não há Walking Dead. Ver o Fear the Walking Dead, porque as pessoas já estão a ficar fartas. As pessoas já estão a ficar cansadas. Há uma lei da comunicação que os órgãos de comunicação social se esqueceram. Tudo que é em demasia, até o chocolate, faz mal. Por isso esta pressa toda. Porque isto vai ter que parar. Porque não há novidades. Não há novidades. Mentiras atrás de mentiras, 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 atrás de mentiras. Não há novidades. Não há novidades. Infelizmente houve um ato hediondo que está a ser investigado e não há novidades nenhumas.
Zero. Bruno Carvalho, muito boa noite, aqui à sua esquerda. Artur Teixeira, Sport TV. Em termos jurídicos, há razões para impugnar a marcação desta Assembleia Geral ou os resultados que possam sair da mesma? Tentou fazer uma pergunta um bocadinho mais elaborada do que o seu colega da RTP. Portanto, se eu já disse que está ferido de uma série de irregularidades, se eu já disse que acho pouco provável que isto aconteça, mais não quer dizer. Mas é lógico que a sua resposta está respondida por natureza. Claro que achamos que sim, mas não somos nós que achamos. Por acaso está aqui um advogado, mas foi o que eu disse na reunião. No Sporting, economistas e financeiros há poucos. Há eu, Carlos, o Luís, o diretor financeiro, mas advogados há muitos, e a assessorar o Sporting também. Portanto, isto que aconteceu jamais deveria ter acontecido a bem do universo do Sporting, porque nós não estamos a dividir o Sporting. Nós estamos a agarrá-lo com unhas e dentes. Porque ninguém, volto a dizer, que pôs o seu pescoço há 3 meses atrás por 25,1% está agarrado ao poder. E todos vocês me acusaram na altura de dizer, mas para quê esta Assembleia Geral? Para quê? Está legitimado? Teve 80 e tal %. Para quê? Passei para 90%, mas agora já não estou legitimado. Mas porquê? Porquê? Porque houveram uns bandidos que foram à academia. Pelo amor de Deus. Deixa aos sportinguistas esse raciocínio. Boa noite, em direto para a CMTV. Pedro Neves de Sousa disse que há incorreções jurídicas. Eu pergunto se o Sporting vai colocar uma providência cautelar para travar essa Assembleia e também afirmou há pouco que não vai permitir o assalto a jogadores do Sporting. Eu pergunto se Jorge Jesus vai ser o seu treinador na próxima época. Caríssimo, eu vou-lhe responder da seguinte forma. Já tive, e eu gostava imenso que isto tudo não tivesse a acontecer, eu gostava imenso de, mais uma vez, eu não parecer o homem que está contra tudo e contra todos, em termos de comunicação social, até porque se há coisa que eu respeito, é o trabalho daqueles que estão no terreno. A maior parte de vocês que estão no terreno não têm culpa nenhuma de várias coisas que acontecem nos vossos órgãos de comunicação social. Não é o seu caso, desculpe que lhe diga. Não é o seu caso específico. Mas vocês não têm. E depois são vocês que sofrem uma série de consequências. Mas eu tenho que dizer isto. Seja como presidente, seja como pessoa, seja como for, o Correio da Manhã vai levar o maior processo de sempre da vida do Correio da Manhã. Vocês, desculpe lá o que eu lhe diga, você já fez a pergunta, não me vai voltar a interromper, se faz favor. Vocês vão levar o maior processo de sempre da vossa vida. Porque vocês são uma das máquinas em andamento. E o que vocês têm feito, eu disse ao seu colega aqui, da outra vez, creio que não foi assim, e vou dizer outra vez. É criminoso. O que vocês têm feito é criminoso. O que o seu diretor escreveu hoje é criminoso. E eu garanto que o valor facial que eu tenho não é o que ele julga. E a Cofina vai ter problemas muito sérios com o que anda a fazer por uma estratégia de um diretor que eu detesto e que ele me detesta a mim. É a vida. Mas há que haver respeito. Por isso lhe digo, para si, vá perguntar ao Otávio. E a providência cautelar e Jorge... Há mais alguém que queira fazer, que ainda não tenha feito? Bruno de Carvalho, É só porque se não tenha feito. Não responde às perguntas do Correio da Manhã e da Presidente, aqui Marco Ferreira, em direto para a Bola TV. Queria perguntar-lhe, disse que a mesa da Assembleia e o Conselho Fiscal não apresentaram então soluções, deram aquela solução que Bruno de Carvalho diz que não era a melhor para o Sporting. Eu pergunto o que é que acha que move esta Assembleia, esta mesa da Assembleia e este Conselho Fiscal, se não é o bem do Sporting?
Nós vamos... Isto não quer transformar esta conferência de imprensa num tribunal. Cada pessoa assume as suas responsabilidades. Nós vamos fazer, como já tínhamos dito, sessões de esclarecimento aos associados do Sporting Clube Portugal. Não são assembleias, são sessões de esclarecimento exatamente para não haver qualquer envolvimento, para que não digam que têm problemas ou não têm problemas e marquem quando querem, porque temos uma Assembleia Geral pedida que por isso simplesmente está a ser feita a tábua rasa dela. E queria dar a palavra aos sportinguistas. E nós nunca fomos autistas. Nós sabemos entender as coisas. E também não se esqueçam do seguinte. Neste momento, muita da frustração dos sportinguistas também advém de resultados. E nós temos que saber viver com isso. Umas vezes ganha-se, outras vezes perde-se. E não estou a falar da final da taça. Esqueçam. É uma frustração tremenda, mas já nem estou a falar daí. Eu, quando tive os 80 e tal % e os 90%, fui o primeiro a dizer: não tirei os pés do chão, sei a responsabilidade que isso acarreta. É a responsabilidade das pessoas serem felizes. Falhámos este ano. Mas é pena é que não estejam a dar a possibilidade de nós nos fortalecermos, porque isto que acabou de acontecer foi o ouro para os nossos rivais. A impossibilidade de nos reforçarmos, por estarmos fragilizados. A possibilidade de não haver dinheiro por causa do empréstimo obrigacionista. Vou-lhe voltar a dizer, vou para casa, vamos todos para casa e de certeza que vamos todos com a sensação que este é o dia mais triste em termos institucionais da nossa vida, que temos sido uns verdadeiros leões na defesa do Sporting Clube Portugal e da Sporting SAD, dos sócios, dos adeptos, dos acionistas, dos obrigacionistas, e que realmente não assistimos a uma ponta de diálogo durante 2 reuniões. Houve um monólogo onde, por um lado, era sempre admissão, por outro lado, apresentávamos argumentos. Pediam admissão, dávamos ainda mais argumentos. Pediam admissão, outra vez, dávamos ainda mais argumentos. Nós tentámos de tudo. Do outro lado. Houve sempre, e vou-lhe dizer, no dia 21, não havia assinaturas nenhumas. Hoje foi dito que havia, mas não vimos. Mas aquela jogada bonita, porque nós no dia 21 dissemos logo que não nos íamos demitir e que não percebíamos para que era esta reunião. Fique claro isto, nós dissemos logo que não nos íamos demitir. Quando o Presidente veio com aquela conversa no final, que ficou de pensar, quem ficaram de pensar foi eles, não fomos nós. Nós dissemos claramente que não nos íamos demitir. Podiam passar 2, 3, 4 dias que não nos íamos demitir. Portanto, isto foi um show-off para uma tentativa de continuar o desgaste na comunicação social, ver se há algum jogador. E eu aqui não vou apontar o jogador. Vou tirar os jogadores disto. Se algum empresário / advogado tem a loucura, muitas vezes, se não todas, sem o conhecimento do próprio jogador, de tentar alguma coisa. Portanto, quem teve a jogar com a barriga para a frente, conforme nós fomos acusados hoje, foram eles. Porque eles sabem que não nos íamos demitir desde dia 21 e sabiam toda a argumentação. Portanto, isto foi tudo uma encenação para se dizer que nos deu tempo para refletir, que nos deu tempo para pensar. Tudo mentira. Pareciam autistas. Aliás, eu quis começar a falar e o Presidente da mesa queria que eu me calasse. Foi assim que começou a reunião. Queria que eu me calasse, queria que eu ouvisse e ponto. E eu não. Disse que falou durante 2 horas e meia. Já Marta Soares disse que falou durante 2 horas e meia.
e que ele só falou meia hora. Em direto para a TV, o meu nome é Vânia Ramos. Queria perguntar-lhe se nesta altura se sente mais isolado ou conta ainda com algum apoio, tendo em conta que Jaime Marta Soares também, quando entrou, disse que em cima da mesa ia estar à vontade dos sócios do Sporting e dos adeptos. Qual? Da nossa Assembleia Geral que nós pedimos para ouvir? Não, ou da vontade dele? Desta reunião, eu perguntava-lhe se sente que tem ainda o apoio dos adeptos e dos sócios. Mas porquê é que você acha, vocês já fizeram uma data de sondagens, porquê é que você acha que temos ou não temos? Ou deixamos de ter por causa de uma reunião? Estou a perguntar-lhe... Mas sentimos exatamente o mesmo que sentimos desde o primeiro dia de 2013. É que estamos a trabalhar, que não estamos a defraudar ninguém, que temos a consciência tranquila, que somos a melhor solução, que neste momento não havia outra, e não estou a dizer que não houvesse outras pessoas que pudessem ser presidentes do Sporting. Isso os sportinguistas o dirão a seu tempo. Não se sente isolado nesta altura? Isolado? Vamos fazer 3 sessões de esclarecimento. Eu pedi por tudo para que isso não fosse necessário. Eu pedi por tudo, porque haveria coisas que deviam ficar eu já disse isto aqui uma vez, havia coisas que deviam ficar no silêncio, havia coisas que não deviam ser ditas. Mas há uma coisa que eu garanto aos sportinguistas: vão saber por A, mais B, mais C, mais D, em cada sessão de esclarecimento, o que é que se está a passar, porque é que se está a passar, o que é que está a acontecer, o que é que aconteceu, que mentiras é que andam a ser passadas, o porquê é que são mentiras. E isto era tudo que o Sporting não precisava. Mas atenção, ainda era pior se nós nos dissíssemos. Porque verifique. Primeiro, acho que já expliquei muito bem as consequências desastrosas que ninguém poderia resolver no imediato. E segundo, quando fôssemos para eleições, eu ia explicar por A mais B mais C tudo o que é que aconteceu na mesma. Portanto, se não seria agora, seria nas eleições. Um terror. Não valia a pena. Esperávamos, iam ver tudo o que queriam conforme nós lhes propusemos e, no fim, sem ser com uma máquina em movimento, tomavam de consciência aquilo que era melhor, a decisão para os superiores interesses do Sporting. Como eu já ouvi dizer a alguém neste país, onde é que está a pressa? Onde é que está a pressa? Se nos deram 60 dias, onde é que está a pressa? Os sportinguistas não são burros. E garantidamente que nós não estamos isolados. Aliás, garantidamente que nós temos o apoio pela coragem e por sermos leões e não desertores. Como é que viu a demissão? Uma boa noite a todos. Como é que viu a demissão de Frederico Varandas? Bruno de Carvalho não respondeu a várias perguntas. É assim,